Olá, conversa de peso de hoje, mais do que especial, a gente recebe a visita de um querido amigo nosso da Vale TV, um grande líder comunitário, a gente conversava muito sobre isso aqui fora do ar, e uma pessoa empreendedora que conduz a sua empresa para a terceira geração da família, preparando já a quarta, no momento em que a empresa completa 60 anos. A gente vai falar menos do perfil dele. Quem quiser acompanhar, a gente tem lá a entrevista 426, conversa de peso 426, onde a gente conversa muito da trajetória dele. Hoje vamos celebrar, Remy Scheffler, esses 60 anos da joalheria e ótica Scheffler, e a tua saída do Cindy Lojas, que não é um afastamento, definitivamente não é um afastamento do movimento sindical. Que bom te receber, seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu também tenho essa sensação de que essa minha saída, que foram 16 anos de sindicalismo patronal, não foi um tchau, foi um até breve, vamos dizer assim. Até porque tu continua interligado, Eu né? continuo no conselho do Cindy Lojas, então eu não me desliguei completamente e o sindicalismo não me largou porque eu continuo vice-presidente da FEComércio do estado do Rio Grande do Sul. Recém-reeleito. Recém-reeleito, né? Então a gente continua com o sindicalismo. Apenas porque nós entendemos que a renovação é importante. Eu precisava, que isso era uma das minhas bandeiras quando eleito presidente do Cindy Lojas Novo Hamburgo, de que a renovação se fazia necessária. Então, o que eu fiz? Terminou essa minha gestão agora, final desse ano de 2021, eu me auto-tirei da chapa de vice-presidente ou de presidente, de candidato a presidente do Cindy Lojas novamente, para que novos ares, novos oxigênios entrassem. Aí nós conseguimos pessoas muito especiais como a Aline de Negre, que faz parte agora como vice-presidente do Cindy Lojas, e o Gerson Miller está tocando muito bem a nossa entidade. Então foram 8 anos de vice-presidente, de presidente e 8 de vice. Eu comecei a minha trajetória sindical patronal em Novo Hamburgo, começou em 2006, quando então eu fui convidado a fazer parte do rol da diretoria do Cindy Lojas, foi até 2013, se eu não me engano, foram 8 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 2013 fui vice-presidente. Então, eu assumi janeiro de 2014 até agora 2021 como presidente. Mas eu te conheço da década de 90 ainda, pelo menos, pessoalmente, pelo menos lá, quando tu já tinha o movimento comunitário, né? Sim. Já era envolvido, por exemplo, acho que na ABEF? ABEF, sim. Continuo, eu sou um dos grandes amigos da ABEF, sou voluntário da AMO, a gente ajuda a AMO, para que vocês tenham uma noção, esse trabalho comunitário é uma coisa que eu trago de berço já, meu pai sempre foi assim, para que vocês tenham uma noção, a joalheria e ótica Scheffler, ela, como você mesmo citou antes, estamos comemorando 60 anos, nós ficamos 59 anos na rua Bento Gonçalves, 2236. Agora, em setembro de 2021, nós nos mudamos para a sala ao lado, para o 2244. E o que eu fiz com a sala do 2236, que é alugado? Mantive, estou pagando aluguel, água e luz para AMO. Agora lá é o brechó da AMO, patrocinado pelo Remy Scheffler, Joalheria Scheffler. Então, a gente tem essa veia também de ajudar o próximo. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no brechó da AMO, na antiga Joalheria Scheffler, está sendo mantido por essa pessoa que te fala. Parabéns, presidente. Sempre presidente Remy. Ô, Remy, 60 anos é uma linda história. Já contou um pedacinho dela para nós, mas recupera um pouquinho disso.
Tu veio pequenininho para cá. Sim, eu vim com 2 meses de idade para Novo Hamburgo. A história da joalheria Schaeffler, ela começa, na verdade, em 1953, em Rolante, quando meu pai, Valdo Schaeffler, e o meu tio Armindo Schaeffler abriram a joalheria Schaeffler. E de que forma aconteceu essa ideia de abrir uma joalheria no interior, em Rolante, onde é que não tinha... é uma zona rural. Acontece que essa veia de relojoeiro, por exemplo, já vem desde o tempo do meu avô Leopoldo. O meu avô, eles trabalhavam na roça juntamente com meu pai e meu tio, e um determinado período, o meu avô consertava guarda-chuvas, panelas, consertava relógios, tudo levava lá para o meu avô para ele consertar. Ele era o Severino de Rolante, ele era o faz-tudo. Aconteceu que um certo tempo meu avô começou a ter uma idade mais avançada e dificuldades para enxergar. Aí tinha um despertador para consertar e o meu avô não enxergava mais direito as peças do despertador. Chamou meu pai e disse: meu filho, o vovô não está enxergando direito, o teu pai não está enxergando direito. Tu podes me ajudar a montar esse relógio? Porque eu sei como é que faz, mas eu não enxergo mais direito. E aí aconteceu que o meu avô percebeu uma destreza fora do comum no meu pai e fez um teste no meu tio e era a mesma coisa. Eles tinham já o dom desse negócio de conserto, de recuperação. E meu avô ficou impressionado com a destreza, com a capacidade que eles tinham de consertar relógios sem nunca terem tido um relógio. São engrenagens muito pequenininhas. Muito pequenas, né? E aí o meu avô chegou um certo dia e disse: meus filhos, se vocês, eu percebi que vocês são muito bons nisso e trabalhar na roça vocês não vão ter um futuro promissor. Se vocês quiserem, o papai vai ajudar vocês a abrir uma oficina no centro de Rolante. Vocês vão ter todo o meu apoio. E foi o que aconteceu. Meu avô incentivou eles abriram então uma oficina de conserto de relógios, a joalheria Schaeffler. Foi de 53 a 62. Eu nasci em janeiro de 61. E então, lá em março de 61, meu pai veio para cá para procurar lugares onde é que poderia abrir uma joalheria, porque estava indo muito bem lá em Rolante. Então, a ideia era progredir. Imagina num centro urbano maior ainda. Exatamente. Né? Então, eles vieram, Taquara, Sapiranga, Parobé, e vieram até aqui. Acharam, então, um ponto muito bom na Bento Gonçalves 2236. E lá se estabeleceram. Trabalharam um pouco tempo e daí desfizeram a sociedade. Daí meu pai assumiu sozinho a joalheria Schaeffler. E eu, pequenininho, mamei no peito da minha mãe atendendo o balcão. Então, eu fui criado, eu quase fui parido dentro da joalheria Schaeffler. Né? Então, por isso, esse amor que eu tenho pelo conserto, pela recuperação de relógios. Né? E assim a coisa foi indo. Em 1974... então, meu pai assinou minha carteira profissional como relojoeiro. Então, eu me tornei o relojoeiro oficial da joalheria Schaeffler em 74. Em 1978, daí aconteceu uma coisa bem específica, muito especial, que transformou a minha vida profissional deverasmente. Porque... Vou fazer conta aí, com 17 anos, é isso? Isso com aí. 13 tu já era joalheiro, o relojoeiro oficial. Sim, era. E com 17... Naquela época podia, então era tudo bem tranquilo. Em 78, meu pai pagou um curso, eu me tornei naquela época, em meados de 78, o relojoeiro, o único relojoeiro de Novo Hamburgo formado pela Escola Suíça de Relojoeiros. Foram apenas 8 alunos no estado do Rio Grande do Sul. E eu fui o único da região metropolitana. Isso me qualificou a consertar relógios, a pilha, que naquela época era muito novidade. Muito poucas pessoas tinham um relógio que funcionavam a pilha. E a preocupação era, a hora que terminar a pilha, não tinha nem onde é que trocar uma pilha, muito menos consertar. E aí que teve essa mão do meu pai de me patrocinar esse curso. Me formei com excelência nessa escola suíça.
E isso fez com que, por eu ter sido o único relojoeiro da região e outros 3 de Porto Alegre, de mais perto, as relojarias aqui da região metropolitana ou levavam os relógios a quartzo para mim consertar, ou tinham que levar para Porto Alegre, porque não tinham outras pessoas qualificadas para isso. E isso nos deu uma notoriedade muito grande naquela época, de tal forma que eu não dava conta mais de consertar relógios. Porque eu consertava para a maioria das relojarias da região metropolitana, fora Porto Alegre. Ô Remy, como esse ofício hoje se processa? Porque hoje tu falou despertador, até tudo dentro do celular da gente, né? Mudou muito essa profissão. Eu sei que vocês ampliaram também o negócio como um todo. Joalheria é um grande negócio, né, da relojoaria. E mais recentemente, nos últimos 15 anos, a óptica. A óptica, faz uns 10 anos, Sim, mas essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Puxa vida, mas se os celulares, equipamentos eletrônicos, todos hoje têm timer, despertador e hora, ainda tem mercado para relógio de pulso? Eu respondo sim, tem. Porque a gente viu uma volta a isso muito com a conectividade do celular com o relógio, né? Com o relógio, exatamente. Agora temos o smartphone, né? Mas o relógio, por exemplo, ele hoje não é apenas um prestador de horas para o usuário. Ele é um adorno, isso faz parte de uma indumentária. Então, a pessoa que gosta de relógio coleciona, nós temos muitos colecionadores de relógios, né? Despertador, a mesma coisa. Existem aquelas pessoas que não abrem mão de ter um despertador em casa. Então, isso nunca sai de moda. Mas quem não está muito preocupado com isso continua tendo a opção de comprar um relógio, manutenção do seu relógio lá, mas também as joias e a qualidade do trabalho que vocês realizam como ótica de primeiríssima qualidade. Vamos falar um pouco como chega essa empresa aos seus 60 anos, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Remy Scheffler. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo nosso querido amigo Remy Scheffler, que chega aos 60 anos da sua relojoaria, joalheria, ótica Scheffler. Eu conversava com ele agora no intervalo sobre as grandes marcas de relógio do mundo, que são objetos de desejo das pessoas, né, Remy? E especialmente, que marcas são essas, Remy? As marcas mais importantes que estão assim a 1000 agora, Patek Philippe, Rolex, Tissot, Omega, Tag Heuer, esses aí, Invicta, eles estão assim produzindo a milhão porque há um consumo muito grande. E há valor, não só o valor moral, o desejo de uso, mas é um investimento também, né? É uma peça, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Né? É uma peça de muito valor monetário também. Eu adorei a comparação que fizeram o dia que o Faustão estreou o programa dele da Bandeirantes, dizendo assim, Faustão mal estreou e já está derrubando a Globo. Porque naquele dia tinha Big Brother, cujo prêmio é R$1,5 milhão de reais, e só o relógio do Faustão eles já tinham posto uma tag em cima. R$1.560.000, mais caro. Só ali já tinha mais que um Big Brother. Só no pulso do Faustão. Como é que é esse negócio de consertar? Tu estava me falando assim,
É uma profissão em extinção, nós falávamos no intervalo, né? Hoje, se tivesse mais um relojoeiro, tu contrataria, porque vocês são em 3 e não dão conta do trabalho, né? Tem muita demanda. Tu tem lá o trocador de peças, e o bom relojoeiro, ele conhece, ele acerta a batida No ouvido. no ouvido. Porque, na verdade, é importante que o público entenda isso, que relojoeiro é uma arte e cada vez mais extinta essa arte, porque eu estou à procura de um relojoeiro já faz mais de um ano e entrevisto pessoas que se candidatam a trabalhar comigo e eu percebo que são apenas trocadores de peça. O relojoeiro, ele tem que saber recuperar a peça, não trocar a peça. Ele tem que saber onde é que está o defeito. Não ir trocando peça até que o negócio funcione, que nem aqueles mecânicos vão trocando peça. Daqui a pouco vai funcionar, troca tudo quase, né? Então isso não nos serve. Ser relojoeiro é importante também dizer que todo relojoeiro profissional, ele é um apaixonado, é uma arte. O relojoeiro, quando senta à sua banca, vai recuperar um relógio, ele está diante de um momento mágico, porque ele sabe que algum cliente lhe confiou esse relógio, o relógio veio sem funcionar, e ele tem, então, o compromisso de fazer com que esse relógio volte a funcionar. Isso é uma coisa muito mágica, porque o relojoeiro, ao sentar à sua banca, ele vai desmontar o relógio, ele entra num mundo diferente, num mundo exclusivo, no mundo do relojoeiro. Ele vai numa cápsula exclusiva, porque ele, inclusive, tem uma posição de trabalhar assim, ó, fica ali bem quietinho, trabalhando com a lupa, sabe? Então, é um mundo exclusivo do relojoeiro, isso é muito mágico. E é muito bonito, e é muito gratificante quando tu vai fazer uma visita técnica na casa de um cliente, por exemplo, para consertar um relógio daqueles pedestais grandes, e o cliente diz, olha, esse relógio não funciona já faz 2 anos, eu preciso que conserte ele aqui, porque é um relógio muito grande. Então a gente leva toda a ferramenta para consertar o relógio na casa do cliente. Imagina que alegria o relojoeiro pode sentir quando chega na casa do cliente, o cliente fica sentado do lado do relojoeiro, ele fica observando tu consertar e tu entrega aquela peça funcionando. Isso é uma coisa muito gratificante, é uma coisa muito bonita, saber que tu deu novamente a condição de tempo para esse relógio. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu sou muito apaixonado por relógio de parede. E o relógio de parede, o bom relojoeiro, ele escuta o tic-tac, ele bota no prumo na parede pelo tic-tac, não é... Ele logo percebe que o relógio não está no nível só pelo tic-tac dele. E a batida daquelas caixas, né? De um carrilhão, sim, de um cuco. Eu tenho 3 em casa. Eu sou apaixonado por isso. Pela sonoridade dele. Como é que está chegando na 3ª geração? Caminhando para a 4ª, Remy. Caminhando para a 4ª. Veja que eu havia parado antes no comentário que eu, em 78, me formei um relojoeiro em excelência, relógios a quartz. Daí, em 1985, eu fui o inventor, o criador do relógio anti-horário, esse que tu conheces muito bem, aquele que anda para trás. Vale TV tem um. Exatamente, Vale TV tem um. E no ano 2000, eu tive a infelicidade de perder o meu pai. Eu tive a graça de poder trabalhar com meu pai por 30 anos, ao lado, na banca com ele. Com ele que eu aprendi tudo que eu sei, eu devo tudo ao meu pai. A minha profissão foi toda ensinada pelo meu pai. Aí eu perdi meu pai em 2001. Aí que chegou a vez de ficou a joalheria Schaeffler só para mim. Eu pensei, eu vou chamar minha filha Aline para ser minha sócia. Arquiteta, depois ela vai ter que deixar de ser arquiteta para ser técnica em ótica, para trabalhar comigo. Convidei ela prontamente aceitou, né, o desafio de trabalhar comigo, e a gente tem uma sintonia muito fina, a gente se acerta muito bem, o que é muito raro, porque geralmente uma sociedade entre familiares não é uma coisa que dá muito certo, mas incrivelmente nós temos uma sintonia maravilhosa. A Aline tem uma percepção futurística,
Então, e eu com a tradição da joalheria. Então, nós fizemos essa sociedade, ela contemplou uma mescla de modernidade com aquela tradição, com aquele trabalho insubstituível de um relojoeiro, de um bom ourives, né? E aí a Aline conseguiu fazer com a joalheria Schaeffler uma ótica maravilhosa. Nós contratamos grandes profissionais para trabalhar com a gente. E a quarta geração, como tu falou, eu acho que está muito bem encaminhado. O filho da Aline, o Bruno, meu neto, ele toda vez que volta da escola de tarde, ele chega na oficina do vô. Ô vô, eu vou sentar aqui, eu vou trabalhar um pouco. Ele pega umas ferramentas da minha banca de conserto de relógio, mexe... Está cooptando esse guri, Remy. Sim, exatamente. Eu dou umas sucatas de relógio para ele futricar, e assim que começa. Qualquer profissão, é assim que a gente começa. Então, eu tenho uma clara impressão de que nós temos já a quarta geração muito bem encaminhada. Como está esse momento para ti, depois de 8 anos de vice-presidente, 8 anos de presidente, reeleito agora para mais 4 anos na FEComércio, né, representando o movimento sindical lojista de todo o Rio Grande do Sul, né, mas deixando de lado esse caráter local, passando a bola para novas gerações que chegam também, como tu destacava. Como faz para participar disso? Qual é o valor disso, né? Porque a gente também vê um desgaste por parte, por exemplo, dos políticos, do sindicalismo. Porque, claro, existem excessos na parte trabalhadora, laboral, né? Históricos, desgastes históricos, mas é preciso ter uma relação entre as partes, né? É preciso para a evolução do próprio segmento, do próprio mercado, né? Qual é o equilíbrio? O que te leva para isso? E o que tu indica para quem tem vontade de chegar a fazer parte do movimento sindical? Porque a gente entende muito claramente, que tu até brincava antes, né? De que as pessoas perguntam como é que faz para ser presidente, diretor. É muito mais do que isto, né? É uma crença, uma filosofia muito anterior a essa, né? Exatamente. Como o associativismo, cooperativismo, né? É preciso querer construir coletivamente, né? Sim, exatamente. É mais ou menos isso aí, sim. Dá para traçar um paralelo com isso. Para começar, a pessoa para entrar numa entidade ou numa associação ou num sindicato, geralmente ela precisa ter já uma certa notoriedade naquilo que faz. Por exemplo, para que alguém entre num sindicato patronal como Sindilojas ou numa associação patronal como a CI, por exemplo, ela precisa já ter mostrado dons pessoais no seu trabalho. Porque uma associação, um sindicato, jamais vai convidar uma pessoa que não tem respeitabilidade, não tem credibilidade. Então, começa por aí. E uma vez entrando num sindicato, o envolvimento é muito grande. E é importante que se faça, que se participe desses sindicatos, porque tu começa a entender os meandros dessa relação entre o associado, lojista e o sindicato patronal. Porque isso não é uma coisa muito fácil. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos agora... Os últimos 4 anos do Sindilojas Novo Hamburgo foram anos terríveis, assim. Os 8 anos de presidente, os primeiros 4 anos foram 4 anos de bonança. Céu de brigadeiro. Exatamente. Aí, a partir de 2017, quando foi promulgada a nova lei trabalhista, onde, entre várias alterações, foi desobrigado o associado do sindicato a pagar a contribuição sindical, isso mudou verticalmente a vida de qualquer sindicato. Porque, para vocês terem uma ideia, o Sindilojas Novo Hamburgo deixou de arrecadar 96% do que arrecadava. A partir de novembro de 2017, praticamente estancou a arrecadação. Isso fez com que aí entra
o dom de quem está na diretoria. Isso também não é um trabalho só do presidente, é importante que se E diga. sempre lembrando, né, Remy, que tu nunca ganhou nada para fazer parte do sindicato. Sempre foi um trabalho voluntário, bem As pelo pessoas acham que o contrário. presidente ganha bem, não ganha nada. Não, é importante ressaltar Abre isso. mão da sua empresa, da sua família para estar lá, meio-dia, de noite, durante o dia muitas vezes. Importante ressaltar isso a todos que, por exemplo, para ser presidente do Sindilógico não ganha nada, bem pelo contrário, tu investe. Quando tu tem reuniões em Porto Alegre, tu gasta a tua gasolina, gasta o teu pedágio para ir na reunião, gastar a tua alimentação e voltar. E não ganha nada. É simplesmente o teu, empresta o teu dom para uma entidade que fez de ti uma pessoa importante na sociedade. Então, como eu estava falando, em 2017 nós tivemos que nos reinventar, nos recriar. Então, aí que entra uma boa diretoria e um bom grupo de funcionários de uma entidade, que graças a Deus a nossa diretoria foi maravilhosa todo esse tempo. Nós tivemos que recriar tudo. Nós temos o centro de eventos na Rua Canela, que era apenas para os nossos eventos. Acabamos reformando completamente, ampliamos o estacionamento. Agora temos 2 estacionamentos fechados e estamos locando para quem quiser fazer curso ou qualquer tipo de locação, está lá disponível para quem quiser. Nós tivemos que trabalhar muito bem a oficina de negócios, nós reforçamos a nossa certificação digital, os nossos cafés começaram a ficar bastante interessantes, e tudo isso foi para se recriar e se reinventar, porque senão a coisa não ia funcionar maravilhosamente bem. E aí conseguimos superar essa dificuldade. Aí em 2020 chega a Covid-19. Em março de 2020, outra bomba para um sindicato. Por que eu digo isso foi uma bomba? Como presidente, tu sofreu muita pressão. Eu sofri muita pressão, de tal forma que eu fiquei bastante prejudicado psicologicamente, porque muitas pessoas confundem Remy Scheffler com o presidente Sindilógico. Ao invés de procurarem a entidade para reivindicar ou perguntar como é que é, eles ligam para o presidente, vão na loja do presidente e fazem manifestações na frente da loja do presidente, como se a gente não estivesse se mexendo. Bem pelo contrário, nessa época, de abril de 2020 até os últimos tempos, nós passávamos o tempo todo, olha, era Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, falando com os prefeitos, com os vereadores. Nós incansavelmente iríamos para o Palácio Piratini e falar com os deputados estaduais e o tempo todo tentando convencê-los de que não existe segmento essencial e não essencial. Porque nós entendíamos que todo trabalho que leva a comida na mesa é essencial. Então, alguém inventou segmento essencial e não essencial. Isso fez com que, infelizmente, só em Novo Hamburgo, em 2020, 17% das lojas foram obrigadas a fechar e depois não conseguiram mais reabrir. Porque eles ficaram honrando suas cargas tributárias, seus compromissos financeiros, não conseguiram mais abrir. Um preço social que nós vamos pagar por muito tempo. Eu tenho a mesma impressão. Sempre presidente. É uma honra ter a tua amizade, teu carinho, teu apoio junto à nossa Vale TV, mas sobretudo deixar hoje é dia de nós rendermos as homenagens a ti, a tua família, pelos 60 anos de Valeria Scheffler, e a ti pela disponibilidade junto ao movimento sindical, que em outra esfera agora tu siga fazendo teu trabalho e continue representando tão bem a nossa comunidade de Novo Hamburgo e da nossa região. Eu que agradeço muito o convite de estar aqui novamente. Essa Vale TV, que eu tanto amo, eu trago sempre ela comigo no meu coração e eu quero estar sempre disponível para a Vale TV. Remy tá lá em Miami e tá olhando o Vale TV, assistindo o Vale TV. Tá lá na casa dele na praia e tá assistindo a Vale TV. Exatamente. É onde ele tá, não precisa estar em Novo Hamburgo. Estou sempre junto, estou sempre pelo aplicativo, por isso é importante ter um aplicativo. E eu não perco a Vale TV, não perco Estação Hamburgo, não perco Conversa de Peso, porque a Vale TV é o meu link de informações
de tudo que acontece na nossa cidade. Muito bem, conversa de peso. Um abraço a toda a família Schaeffler, a Aline, a tua esposa, o teu filho, a toda a família, aos netos que chegam aí também, a próxima geração, todos que fazem essa história, os colaboradores, aos amigos, os clientes da relojoaria, da ótica, da joalheria Schaeffler. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.